eu sou a Luana Lessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre as empresas transnacionais. Vamos entender como é que o mundo se modificou e virou, né, essa conjuntura nova que a gente percebe, onde cada vez mais a gente consome produtos e vê empresas que não necessariamente são do lugar, do país que a gente mora. E que empresas são essas, né? São as empresas transnacionais. Vocês já devem ter ouvido falar de empresas multinacionais. E aí você fica, o que são as empresas transnacionais? As empresas multinacionais eram aquelas empresas que saíam cresciam, né, no seu país e aí expandiam e criavam uma sede, né, em outro país. Então você tinha uma empresa, toda a produção dela era feita num outro país daquela sede. Então eu ia criando várias sedes e a produção era feita ali para vender ali. Agora, com as empresas transnacionais, isso se modifica. Isso vai se modificar porque a gente tem um novo panorama. Que panorama é esse? É o panorama do meio técnico, científico e informacional. O que é isso, né? Significa que a nossa formação, né, de produção, nosso modo de vida, ele modificou a partir do momento que a gente foi ampliando a ciência, a tecnologia e criando novos métodos de comunicação, novos espaços, né, de trânsito, onde a gente foi criando cada vez mais a rapidez dos meios de transporte. Isso vai favorecer com que o que antes era um espaço muito distante, agora eu consigo ter acesso, seja para fazer uma viagem onde o tempo está reduzido devido à velocidade dos meios de transportes, seja mesmo para fazer uma ligação em tempo real, seja por videochamada ou inclusive por mensagens rápidas de aplicativos. Então, cada vez mais, nós estamos integrando os espaços devido à globalização. Claro que nem sempre essa integração ela é perfeita, ela vai adquirir todos os espaços, porque para estar integrado dentro dessa globalização, a gente precisa ter ideia de que precisa de capital, ou seja, nem todos os espaços têm tanto acesso à internet, têm tanto acesso, sim, a essa globalização. Mas, de qualquer maneira, você pode criar esses acessos devido ali às relações entre os estados, de como os estados vão investir em cada espaço e tudo mais. Então, para a gente, a globalização vai significar que espaços que antes eram muito distantes, agora podem ser acessíveis de forma mais rápida. Então, eu posso estar aqui e ligar para alguém daqui e falar em tempo real, por videochamada. Eu posso fazer uma reunião de trabalho com pessoas de cada local do mundo, através dos métodos de meios de comunicação, que cada vez mais estão inovadores. Então, para a gente, isso vai fazer com que as empresas observem o seu padrão de produção e perceba o seguinte: eu não preciso ficar isolado num espaço. Eu posso dividir essa produção em outros espaços, porque outros espaços talvez tenham fatores locacionais melhores de onde eu estou localizado. Que fatores locacionais são esses, né? São aqueles atrativos para as empresas, para as indústrias, que fazem com que caia o custo de produção. Por exemplo, eu saio dos Estados Unidos, que vai ter uma mão de obra mais cara, e aí eu vou para um país que vai ter uma mão de obra mais barata. Eu saio dos Estados Unidos, onde o imposto para a produção é mais caro. Eu vou para um país que vai me oferecer incentivos fiscais. O que é um incentivo fiscal? É diminuição de imposto. Falar, olha, você não precisa pagar esse imposto X, esse imposto Y e esse Z. E isso diminui o seu custo de produção, tá? Outro ponto importante são as leis ambientais flexíveis ou permissivas, tá? Então, quer dizer que se você tem uma indústria e ela acabou criando um desastre, poluiu, desmatou, e você vai receber uma multa, essa multa não é tão forte, ou de repente a regulação desse processo ali de desmatamento, de impacto ambiental, não é tão eficaz, tudo isso é visto para as empresas como um facilitador. Então, acaba que esses espaços que promovem
fatores locacionais sejam atrativos. E aí o que acontece com as empresas? As empresas vão dividindo a sua produção. Se antes eu produzia, por exemplo, um sapato, eu vou produzir toda a etapa dele aqui. Agora eu já tenho uma empresa que produz sapatos e aí um país vai pensar só no designer, outro país vai pensar, vai começar a trabalhar de repente na borracha para esse solado, o outro no tecido que vai ser costurado ou no couro que vai ser cortado. Então você vê que várias partes desse sapato estão divididas em partes diferentes do mundo. E tem uma parte que vai ser só para pegar essas peças e unir e formar aquele sapato. O mesmo acontece com o seu celular. Cada parte do seu celular, a tecnologia foi pensada em países centrais, países desenvolvidos, que têm tecnologia. Ele foi pensado lá. Agora, e a produção da placa-mãe que está no seu celular? Ela, com certeza, foi feita num local que tinha mão de obra mais barata, que tinha ali incentivos fiscais. E aí tem um outro país que vai receber essas peças todas e montar o seu celular. Até o seu celular chegar na sua mão, ele passou por... A etapa produtiva dele foi dividida, ele passou por dezenas de milhares de locais diferentes. Isso faz com que a produção seja transnacional. E essas empresas que dividem a sua cadeia produtiva são empresas chamadas de transnacionais. Então, nós estamos muito ligados com isso, porque nós consumimos esses produtos, muitas das vezes a gente quer chamar essas empresas para sediarem parte da sua produção aqui, porque quando uma empresa dessa chega num local, ela não só vai usar tudo aquilo de positivo financeiramente, de barateamento para ela. Ela acaba gerando, por mais que seja mão de obra barata para ela acaba gerando postos de emprego. Os estados precisam começar a criar infraestrutura em volta desse local onde vai ficar a sede da empresa, né? Onde vai ficar a unidade, na verdade, da empresa. Então, bem ou mal, acaba sendo um pouco beneficioso para esses países, embora quem vai ganhar mais lucro vão ser as empresas, né? Os países dessas empresas transnacionais. Isso mostra para a gente bem o recorte atual do mundo e a organização da produção mundial, tá? Ela é bem espacializada e cada vez mais a gente tem a divisão internacional do trabalho, porque cada país fica responsável por uma etapa produtiva. Então, claro, etapas produtivas mais tecnológicas, elas ficam com países mais desenvolvidos, enquanto a parte mais de mão de obra, às vezes até braçal, fica nos países periféricos, que têm mão de obra barata e querem atrair essas empresas. Para a gente resumir um pouquinho tudo que a gente viu aqui, nós falamos das empresas transnacionais, eu te mostrei o panorama global de como ela divide a sua produção e essa divisão da produção a gente chama de divisão internacional do trabalho. Eu te mostrei que isso só ocorre porque estamos num período de globalização onde os meios de comunicação são cada vez mais evoluídos e os de transporte também, devido ao meio técnico, científico e informacional. E essa mudança geográfica de localização é devido aos fatores locacionais. Então, fiquem à vontade para tirar uma foto desse quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.